sobre um assunto que começou em 2019 e agora ele vai virar bastante notícia. É um assunto sobre atendimento remoto a pacientes. Vamos lá, tem bastante a ver, principalmente com vocês que vão prestar medicina. Eu sei que não são todos, né? Mas é um assunto bastante específico. Agora, professora, eu não vou prestar medicina, isso não serve para mim? Serve também. Deixa eu ver se aqui tá ligado. Tem som, moçada? Conta pra titia aí. Mesmo assim, é muito interessante porque envolve a sociedade. Mesmo que você não vá ser médico, como eu não sou, nós somos pacientes, hora ou outra, né? E aí, como você gostaria de ser atendido por um médico? Você faz parte, valeu Rafa, você faz parte daquele grupo de pessoas que gosta do contato presencial com o médico? Você acha que o médico tem que estar na sua frente? O médico tem que respeitar a tríade? Ele tem que conseguir olhar para você, ouvi-lo, seja ouvir aquilo que você tem a dizer, as suas reclamações, seja ouvir o pulmão, por exemplo, e senti-lo, seja de forma empática, ou seja, por exemplo, sentir abdômen, apertar, né? E assim por diante. Olha, pessoal, essa briga, ela não é nova. Então, ela envolve a tecnologia e aquilo que a gente tem hoje. Ela envolve circunstâncias bastante distintas. Então, você acha que o médico tem que estar junto com você, ou você acha que ele poderia fazê-lo por videoconferência? Há respostas para todos os lados, para todas as perguntas. Se por um lado, por exemplo, você poderia pressupor, você poderia pensar que, olha, professora, a telemedicina é legal, eu poderia, daqui da minha casa, me consultar com o médico lá do Albert Einstein. Então, de repente, estou numa cidade muito pequenininha, que não tem especialista, igual Valparaíso, né? Onde eu moro ali, não tem especialista para nada. E se eu precisasse conversar com um especialista? Será que este especialista poderia me atender de uma forma remota, por exemplo, com uma chamada de vídeo? Você acha que isso seria possível? Ou seja, você acha que isso seria interessante? Esta é a telemedicina, é a possibilidade de um profissional te atender de forma remota, ou seja, por uma chamada de vídeo. E daí, existem inúmeras vertentes. Primeira coisa, o texto que eu consegui para vocês, que está de uma forma mais completa, ele foi publicado em 2019, no início do ano. Bom, primeira coisa, a realidade já era outra. Combinado, moçada? Explico. Em 2019, no início do ano, a gente não tinha pandemia. Mesmo assim, o Conselho Federal de Medicina autorizou a telemedicina. Entretanto, os conselhos regionais entraram na justiça e a justiça suspendeu. Então, a justiça não deixou que os médicos pudessem usar da tecnologia para atender pacientes. Tudo bem? E o que me faz falar sobre esse assunto agora, professora? Agora saiu uma medida provisória do governo autorizando a telemedicina no período da pandemia. Então, enquanto o Brasil estiver sofrendo por pandemia, o presidente autorizou, através de medida provisória, que isso fosse possível. Tudo bem? Então, essa é a diferença que a gente vai encontrar no texto. Bom, primeiramente, a autorização da telemedicina que foi feita outrora era para ser para consulta pela primeira vez. Então, não era a consulta do diagnóstico, era a consulta do retorno. É aquela consulta que você retorna no médico para ver se a situação está melhorando, para ver se não está, se pode interromper o tratamento, se não pode interromper o tratamento e assim por diante. Ou às vezes a gente vai ao médico e ele pede uma sequência de exames.
E aí depois ele só vai dar uma analisada nesses exames para te dar um diagnóstico e um medicamento. Este retorno que estava sendo questionado no início do ano passado. E agora, professora, é o retorno também? Não, galera, agora é desde a primeira consulta. Tudo bem? Vamos falar sobre esse assunto então. Depois nós vamos ver a estrutura argumentativa. Beleza? Nós vamos iniciar então o estudo do argumento. Vamos ver. O Brasil chama-se a era do Dr. Robô. O Brasil autoriza as consultas pela internet, o que terá um impacto incancelável no relacionamento entre médico e paciente. Poucos contatos humanos são mais reverenciados que o diálogo entre o médico e o seu paciente. Pessoal, outro detalhe antes da gente começar a ler este texto. Este texto não é do Super Interessante, esse texto é da Veja. Então, a gente vai ver um nível de linguagem maior, então é um nível de linguagem mais culto, palavras bem utilizadas, e a gente vai ver pouquíssimas ou nenhuma expressão coloquial, tudo bem? O que a gente conseguiu constatar nos outros textos, então, como os textos da Super, que é um texto que adequa a linguagem ao público-alvo, aqui a gente não vê, beleza? Vamos ver. Poucos contatos humanos são mais reverenciados que o diálogo entre um médico e um paciente. Aquela troca, nem sempre fácil, às vezes francamente tensa, entre o profissional que zela pela saúde alheia e a pessoa que teme estar se aproximando da pior das notícias. Vamos lá? Vamos lá, meu povo. Primeira coisa, qual é a intenção do travessão? Vamos lá? O travessão, ele é usado aqui, ele está no lugar de uma vírgula, tudo bem? E ele está aqui porque o que vem depois do travessão está explicando algo dito anteriormente. Aqui é o diálogo, tá vendo? Então, preste atenção. O diálogo é aquela troca, nem sempre fácil, às vezes francamente tensa, entre o profissional que zela pela saúde alheia e a pessoa que teme estar se aproximando da pior das notícias. Para que serve este travessão? Para iniciar uma explicação, uma contextualização de uma palavra, tá vendo? É isso, é para isso que ele funciona. Aqui então, o diálogo, ele é explicado de uma maneira meio boa, meio ruim. Por que meio boa, meio ruim? Porque teoricamente você vai ao médico, porque você está mal, né? Eu não me refiro aqui daquela galera que vai ao médico porque não tem o que fazer em casa à tarde. Não é isso. Idoso é assim, era pelo menos, né? Que agora não pode sair. Véi, quando não tem nada para fazer, vai ao hospital na falta de shopping, né? Bom, ia pelo menos. Então vamos lá, galera. Então, teoricamente, quando a gente vai ao médico, a gente tem algo, a gente está sentindo algum incômodo, alguma dor, etc. Chega lá no médico, você tem um sentimento meio paradoxo. Por um lado, você pode se sentir feliz. Por quê? Você pode se sentir acolhido, você pode ver que aquela pessoa está cuidando de você, te examinando com cuidado, te ouvindo, procurando realmente quais são as causas da mazela pelo qual reclamara você. Agora, é um paradoxo. Por que é um paradoxo? Porque a gente fica com medo da resposta ou do diagnóstico que vai vir daquela pessoa que está tanto nos olhando, né? A gente pode esperar ou não ser nada, ou pode ter uma notícia muito desagradável. Bom, tem sido assim desde que Hipócrates, então, de 460 a.C. a 377 a.C., que é o famoso pai da medicina, intuiu a necessidade de detalhar as doenças de quem o procurava para chegar ao diagnóstico.
inicialmente com muita conversa, depois com cuidadosos exames. Desse modo, com variações mínimas, passaram-se séculos, ou seja, a medicina acompanhou as condições propostas por Hipócrates desde o início, então mudou pouca coisa, abrindo atalhos inimagináveis para a humanidade. Perdão, pessoal, pulei um pedacinho. Deste modo, com variações mínimas, passaram-se séculos. Nos últimos anos, dada a explosão tecnológica que destruiu muitas atividades e inventou outras, abrindo atalhos inimagináveis para a humanidade, também a medicina passou a atravessar aceleradas modificações. E no centro da revolução está a convivência entre homens e mulheres de jaleco e os enfermos. Ela sempre exigiu contato pessoal, a presença física no consultório, mas essa era está chegando ao fim. Olha lá, meu povo, ela quem? Ela sempre exigiu o contato pessoal, a presença física no consultório, mas essa era está chegando ao fim. Esta palavra, ela, é aquilo que a gente chama de pronome anafórico, que é o pronome que aponta para trás. Então, ela quem? A convivência. Ó, a convivência é o ela. Esta é referência desta. Referência de sentido. Como é que eu sei, professora? Bom, o ela está no feminino singular. Portanto, o referencial que está apontando ela precisa estar no feminino singular. Aí fica mais fácil para você achar, tá bem? Não poderia ser homens, porque é masculino plural. Mulheres é feminino, mas está no plural. E aqui eu tenho singular. Então, é a convivência. Beleza, pessoal? Professor, eu posso usar esse ela? Pode, à vontade. Outro pronome anafórico que eu tenho aqui é o essa. Essa quem? Essa convivência, essa realidade, ó. Tá vendo? Este essa, do mesmo jeito, aponta para trás. Quando aponta para trás, chamamos de pronome anafórico. Combinado, moçada? Maneiras de você ir, então, aprimorando o seu texto. Continuando, então. Na semana passada, cuidado que essa reportagem é de fevereiro, que se eu não me engano, do ano passado, tá bom? Então, cuidado que não é essa semana agora. Na semana passada, o Conselho Federal de Medicina, que é o CFM, órgão que regula a atividade, divulgou uma resolução de 12 páginas. Nela, autoriza e incentiva o recurso à telemedicina, ou seja, o uso das inovações eletrônicas e dos meios de comunicação que surgiram com a internet para a prática de uma medicina que já não exige o contato físico. A resolução, que entra em vigor dentro de 90 dias, permite, por exemplo, que os médicos atendam seus pacientes através de um simples vídeo, coisa que até agora era expressamente proibida. Vamos lá. Telos, em grego, raiz da expressão telemedicina, significa distância. E é justamente a distância, o avesso da proximidade, que produz a estranheza. A inexistência do encontro pessoal pode parecer a negação de um princípio básico ensinado em início de carreira. A medicina de qualidade se faz sobre a tríade: ver, sentir e escutar. Então vamos lá, pessoal? Para aqueles que são contrários à telemedicina. Nossa senhora, isso aqui é um F, não é um L. Vamos lá. Podem argumentar, por exemplo, a necessidade da tríade. Então, eu vou escrever o argumento aqui para vocês. Então, a tríade são os 3 aspectos necessários, então, para a produção do diagnóstico: ver,
sentir e ouvir ou escutar, tá? Bom, diz Renato Anginá, professor de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Vamos lá, depoimento do professor. Conhecer o paciente é essencial. O médico precisa saber da história de vida, da família, dos problemas e frustrações de cada doente que chega ao consultório. Quanto mais empatia houver com o paciente, mais informações ele poderá coletar. Por exemplo, pessoal, isso daqui, então, segundo o médico, gera empatia. E esta empatia, ou seja, essa proximidade, essa relação de humano, faz com que o médico colha mais informações. Então, essa empatia vai auxiliar na coleta de informações. Certinho? Vamos continuar. Empatia. Eis um conceito-chave para acompanhar a novidade. Estudo conduzido pela Universidade da Califórnia revela que, em qualquer sociedade, apenas 7% da comunicação emocional ocorre através da palavra, enquanto 38% são dados pelo tom de voz e 55% pela postura e pelo contato visual. Note, pessoal, esses dados, eles confirmam este argumento. Então, como foi que o autor do texto fez para validar, para sustentar o argumento que ele propôs? Ele fez com que a gente concordasse com ele, porque ele apontou dados estatísticos. Viram? Pessoal, nós vamos começar a estudar argumento hoje, então isso aqui é muito importante, tá bom? Isso aqui é bastante importante. Vamos ver. Olha, o que os dados dizem? Os dados dizem o seguinte: eu só consigo saber da emoção de alguém 7% pelas palavras. Então, se eu só estiver ouvindo as pessoas e analisar somente as palavras dela, imagina que eu vá analisar como estão as suas emoções hoje somente pelo texto escrito, somente pelas suas palavras. Segundo o estudo, eu conseguiria captar apenas 7% dessas emoções. Então, é muito pouco. E aí que 38% são tom de voz. Voz. A gente sabe pela voz quando o outro não está bem, não é assim? Quanto mais intimidade você tem com alguém, mais você reconhece pela frequência da voz se essa pessoa está bem, se a pessoa está mal e assim por diante. E ainda 55% pela postura corporal e pelo contato visual. E aí você pode analisar o seguinte: isso aí numa chamada de vídeo funciona? Qual seria o alcance do médico para essas cargas emotivas através de uma resposta de vídeo? Continuando lá. Será que, com recursos da inteligência artificial, com a distância física proporcionada pela tecnologia, haverá espaço para uma comunicação completa entre médico e paciente? Vamos lá. Então, outro argumento que está dentro da pergunta. A falta da tríade, você pode estabelecer consequência. Pode ser, por exemplo, um diagnóstico insuficiente. Insuficiente para usar um eufemismo, tá, pessoal?
diagnóstico errado e assim por diante, tá? Incompleto, insuficiente, é um eufemismo melhorzinho aí. Ainda não há resposta para essa questão, mas as primeiras reações à decisão do CFM mostraram que as resistências são grandes. Conselhos regionais alegaram não ter participado da elaboração das normas. Chegou-se a pedir, inclusive, a suspensão do documento, e este documento foi suspenso. Pessoal, esses conselhos regionais conseguiram uma liminar da justiça e suspenderam o documento, tá? Uma decisão judicial. O CFM refutou as críticas, declarando que a resolução foi resultado de 2 anos de amplas discussões deflagradas em todo o país e não aceitou adiar a sua publicação. Bom, eles publicaram, mas naquele momento, foi suspenso, beleza? Continuando então. Não será uma adoção fácil, e as dores iniciais de qualquer parto é sempre bom olhar para experiências mais antigas. Vamos lá? Nós vamos começar com argumentos comparativos com outros países aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem outros países, certo? Então vamos lá. Eu posso colocar o que aconteceu em outros países para reforçar a minha atitude? Pode, à vontade. Vamos ver o que aconteceu. Nos Estados Unidos, a medicina baseada na tecnologia foi muito celebrada nos últimos 30 anos. Desde a popularização do computador doméstico e depois com a chegada da internet. O efeito colateral. O esfriamento da relação entre médico e paciente. Vamos lá, então. Outro argumento contrário é o esfriamento. Entre médico e paciente. Vamos lá. Ancorados nas máquinas, auxiliados por algoritmos, os especialistas são capazes de revelar detalhes duros do prognóstico e apontar chances de cura com extrema objetividade, mas sem exibir envolvimento emocional. O negócio é o seguinte: a gente tem mais facilidade em contar notícias ruins quando estamos através ou conversando pela internet, concorda? Tanto é que hoje as pessoas conseguem brigar muito porque elas estão atrás das telas. Antigamente as pessoas brigavam menos, principalmente entre amigos e familiares. Por quê? Porque como não existia internet, se você fosse brigar tinha que ser presencial ou no máximo pelo telefone, escutando a voz um do outro. Agora, a possibilidade de você não ouvir e não ver a pessoa faz com que as pessoas se tornem um pouquinho mais corajosas e tenham menos empatia, tornando-se forte o suficiente para dar qualquer notícia de forma virtual. Já imaginou você mandar uma notícia para tem uma charge que saiu, que está no material de um colégio na Folha de São Paulo, que o namorado manda uma mensagem para a namorada: PS, não te amo mais. O que a charge denuncia? Porque toda charge é uma crítica. O que a charge denuncia? O fato de as pessoas terem se tornado frias, terem se tornado frias no trato com as outras pessoas pela internet. Será que esta realidade ela não poderia interferir na relação médico-paciente? Então, eles explicaram ainda essa relação em 3 pontos. A relação médico-paciente ficou técnica, fria e impessoal. Então, especificação, isso daqui, técnica, fria e impessoal, nada mais é do que um detalhamento, ou seja, um exemplo
desta relação fria. Tudo bem? Sua pessoa estava aqui procurando, aqui, onde está a palavra esfriamento. Aqui, tá bem? Nada mais é do que um detalhamento, um exemplo. Beleza, galera? Vamos continuar então. A partir dos anos 2000, olha lá, como reação a esse estado de coisas, surgiu entre os americanos um movimento de humanização da medicina, que prega a reaproximação do profissional com o paciente. Então, pessoal, aqui no Brasil também aconteceu esse esfriamento, tudo bem? Não só pela telemedicina, porque existem muitos profissionais, é claro que não são todos, mas muitos profissionais que tratam o paciente como cliente e não como paciente, né? Eu espero que você nunca tenha acontecido com você, mas você já ouviu falar de alguma consulta em que o paciente achou que foi rápida demais e que foi mal analisado? Parecia ou poderia ter parecido que esse médico queria adiantar essa consulta para que o próximo entrasse. Dá uma sensação ruim, isso provoca uma sensação ruim no paciente. É como se os pacientes fossem apenas números a serem contabilizados na conta bancária do médico. Isso aí é o que as pessoas, por exemplo, podem reclamar. Claro que não são todos, felizmente, né? A respeito dessa frieza. Tudo bem? Essa frieza, vamos lá? Bom, primeira coisa, a gente precisa analisar essa frieza com calma. Os médicos, eles precisam ser frios. Você já imaginou se o médico ficasse desesperado junto com você? Se ele montasse o seu diagnóstico e falasse assim, e agora? Se o médico ele fosse bastante receptível a essas emoções, ele deixaria você mais calmo e mais nervoso. Se por um lado a objetividade e a calma do médico passa para a gente tranquilidade, por outro, a aceleração da consulta pode fazer com que a gente se sinta números, e isso é muito ruim. Então, aqui no Brasil também acontece essa sensação de esfriamento, tá? Não relacionada à telemedicina apenas, mas de outra forma. Vamos lá. A partir dos anos 2000, como reação a esse estado de coisas, surgiu entre os americanos um movimento de humanização da medicina, que prega a reaproximação do profissional com o paciente. As faculdades criaram disciplinas específicas para ensinar a boa conduta de um médico. Os críticos do uso da telemedicina afirmam que, por mais que o vídeo tenha alta resolução, que a conexão seja boa e que o microfone tenha um bom alcance, gente, olha, que o vídeo tenha resolução, que a conexão seja boa e que o microfone tenha alcance, olha lá. Aqui nós temos uma oração concessiva. Então isso daqui seria aquilo que o paciente teria que ter para que essa consulta funcionasse. Então vamos lá. Eu preciso de um vídeo com alta resolução? Eu preciso, afinal de contas o médico precisa ver se está branco, pálido, né? A sensação ou com a carinha meio verde, que é preocupante. Ou se você está com uma coloração estranha. O médico precisa enxergar isso daí. Possível se você tiver uma câmera com uma resolução boa no celular. Mas é o seguinte, todo mundo tem. Então significa que isso daí não estaria acessível a muita gente. A conexão seja boa. Né? Porque se a pessoa está conversando com o seu médico e cai na internet, que bonito, poderia gerar um transtorno. Mais um problema do que uma solução para você. Que o microfone tenha um bom alcance. Porque já imaginou? Você não ouve o médico? Ou o médico não ouve você? O médico do outro lado da tela seja experiente. Para novato, isso aí ficaria mais complicado. Outro requisito. A consulta à distância pulveriza, espalha
elimina, né? O convívio primordial. A humanização precisa ser um princípio básico também na telemedicina, diz um dos maiores estudiosos do tema no Brasil, que é o Shaw Lang, professor da USP. Olha, é um dos estudiosos, ou seja, inclusive aquele que estuda a telemedicina no Brasil, está dizendo o seguinte: olha, ela precisa ser humanizada. E ele reconhece que são necessários todos esses requisitos para que essa consulta seja de qualidade. Vamos lá, pessoal. Em termos práticos, como se dará essa humanização? Como contraponto ao ver, sentir e escutar da medicina tradicional, os entusiastas da telemedicina baseiam-se em uma trinca diferente: praticidade, redução de custos e ampliação do acesso à saúde. Então, vou escrever aqui pontos favoráveis agora. Praticidade, redução de custos e ampliação do acesso. Vamos lá, pessoal. Por que praticidade? Porque é claro que é muito mais prático o médico telefonar para você por uma videochamada do que encaminhar o paciente, dar tchau para o paciente. Depois ele vai higienizar as mãos, organizar o escritório de novo, chama o secretário. A secretária faz tudo isso, chama o próximo paciente. Para isso, ele tem que ter um consultório. Então, tem o aluguel do consultório, tem a funcionária, tem a sala, tem N circunstâncias aí. É muito mais prático e muito mais rápido você telefonar por vídeo chamada para o seu paciente. Você desligou uma videochamada, você liga para o próximo. Então, fica muito mais prático. Por isso, o argumento da praticidade. Outro argumento, redução de custos. Verdade. Olha, em uma cidade grande, por exemplo, como São Paulo, o deslocamento gera custo. Por exemplo, então, se você não precisar tirar o médico da casa dele, essa consulta poderia ficar mais barata. E, tendo esta consulta um valor menor, você poderia disponibilizá-la para as mais classes sociais. Tudo bem? Porque se ela custa mais barato, pessoas com menos possibilidade aquisitiva, mesmo assim conseguiria custear, conseguiria pagar por essa consulta. E, por conseguinte, ampliação por acesso. Tudo bem? Foi isso que eu te expliquei. Outra coisa que eu tenho aqui, acesso, pessoal, inclusive em áreas distantes do país, né? Por exemplo, você mora igual a titia em Valparaíso, você precisa de um especialista, você está enrolado, né? São áreas que não há especialistas na cidade, por exemplo. E aí você pode precisar de uma emergência. Como faz? Bom, ou você se desloca para outra cidade, ou o especialista se desloca até você, não tem outra opção. Nestes casos, você poderia ampliar o acesso. Você da sua casa poderia realizar uma consulta, por exemplo, com o médico lá do Albert Einstein.
Então, eu tenho ampliação de situações. O médico pode atender alguém de qualquer lugar, tanto quanto o paciente ter acesso a N médicos. Combinado? Vamos lá. Em termos práticos, como se dará a humanização? Como contraponto do ver, sentir e escutar da medicina tradicional, os entusiastas da medicina baseiam-se em uma trinca diferente. Então, praticidade, redução de custos e ampliação do acesso à saúde. O Hospital Albert Einstein em São Paulo é uma instituição que usa o recurso de forma experimental desde 2012. Circula em seus corredores um robô com jeitão de enceradeira, controlado por celular, cuja missão é visitar os pacientes nos quartos. No topo do robô, numa tela que funciona à guisa de cabeça, aparece um médico, que pode estar a milhares de quilômetros de distância. Parece coisa de seriado futurista, mas está acontecendo neste momento. A telemedicina funciona? No Einstein, um projeto de orientação aos pacientes, a distância evitou que 83% das idas desnecessárias à emergência. Olha, pessoal, dados de novo. Como é de se esperar da revista Veja, por exemplo, né? Revistas utilizam bastante dados estatísticos para comprovar os argumentos, bastante estudos. Então, 83% eram idas desnecessárias e obteve 96% da aprovação dos usuários. Claro que aqui eu tenho um público diferente. O público internado do Albert Einstein é um público classe A, né? É um hospital particular caro. A telemedicina agrada aos pacientes, evita desperdícios e desafoga o pronto-socorro. Então, outro argumento. É verdade. Imagina que se, por exemplo, as pessoas pudessem ser atendidas, isso daí geraria bastante agilidade no processo. E essa agilidade poderia fazer com que as pessoas que estivessem nos corredores não precisassem estar lá, né? Poderia gerar agilidade e diminuir filas. Vamos ver então. Saliente-se, contudo, que a medicina não serve para todos os momentos. Pode ser útil para situações pontuais, como em caso de acompanhamento pré-natal e mesmo depois do nascimento, já que as mães podem receber instrução remotamente sobre a melhor forma de amamentar o bebê ou sanar as angústias tão naturais dessa fase da vida. Olha, pessoal, argumentos baseados em exemplos. Então, para alguém que precisa de uma orientação, de longe, vale a pena, é mais fácil. Agora, vamos ver a outra parte. No entanto, a telemedicina não serve, pelo menos no estágio em que se encontra hoje, para pacientes com queixa de dores abdominais ou para aqueles que precisam realizar exames ginecológicos e urológicos. Exame ginecológico não tem jeito, é um exame que vai fazer uma coleta. Como ser virtual? O ginecologista, por exemplo, então é uma variedade que estaria aquém da telemedicina. O urologista também. Muito menos para dar um diagnóstico de câncer. Então, a medicina virtual dificilmente considerará ser tão completa quanto a presencial, diz o cirurgião oncológico. Na resolução divulgada na semana passada, o CFM chancelou a cirurgia à distância. Vamos lá. O caso. Na verdade, não chamar de extremo porque gera uma conotação, né? São os casos mais evoluídos de tecnologia. Chancelou a cirurgia à distância, mediada por braços de um robô, o diagnóstico à distância, com os dados de exames transmitidos pelo computador, e a triagem à distância, uma orientação para o próximo passo do cuidado, entre outras modalidades. Para consultas, a regra impõe uma relação prévia entre médico e paciente. Ou seja, não é permitido marcar consulta virtual com um cardiologista desconhecido.
O contato inaugural tem que ser cara a cara, presencial. Pessoal, nessa época, então, a telemedicina ela foi autorizada desde que fosse no retorno. Tá vendo? Agora vai ser diferente por causa do coronavírus. E é por isso, ou seja, a pandemia vai trazer de volta a telemedicina para ser discutida. Vamos lá. O contato inaugural tem que ser cara a cara, presencial. A consulta à distância pode servir para contatos posteriores em que o médico e o paciente queiram discutir ou resolver ações pontuais. A exceção, segundo o CFM, é para pessoas que vivem em regiões remotas do país, embora não se tenha dito ainda quais são elas. A consulta à distância, num país desigual como o Brasil, porém tem limite. E nota-se aí a fragilidade do lema, ampliação ao acesso à saúde. Como ampliar o acesso à telemedicina no Nordeste, se nessa região somente 64% das pessoas estão conectadas à internet, contra 81% do Sudeste? Argumenta-se que a telemedicina à distância é promissora para os doentes crônicos. 7 em cada 10 idosos vivem com problemas como hipertensão, diabetes ou colesterol alto. O acesso remoto ao médico evitaria deslocamentos cansativos e resolveria situações emergenciais com mais facilidade, evitando inclusive riscos, né? Riscos de tombo nesses deslocamentos todos. Inclusive, lembra quando a gente falou a respeito do idoso, que o idoso precisa de alguém, inclusive, para levá-los ao médico? Sanaria este problema também. Não estou dizendo, pessoal, que vocês precisem ser a favor, estou explicando este argumento que aqui está. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuo, em 2017 o Brasil superou a marca de 30 milhões de idosos. O problema é que somente 25% da população brasileira com mais de 60 anos, um dos alvos evidentes da telemedicina, usa a internet. Aí tem outro problema. O idoso não usa a internet. É preciso que haja uma participação ativa do governo. Se as novas práticas forem bem aplicadas, vamos ter uma redução de filas em hospitais e melhor atendimento nas localidades isoladas, sem acesso à saúde. Isso aí com certeza, né, gente? Porque na falta de shopping, a veiarada vai ao hospital, que é para dar uma passeada. Há obstáculos sem dúvida, mas parece inexorável que no futuro próximo vejamos cada vez mais bons exemplos da telemedicina. Imaginava-se lá atrás que o bom gerente de uma instituição bancária seria personagem vitalício, que as filas à frente dos caixas eram uma imposição sem saída. Os aplicativos de instituições financeiras, cada vez mais práticos e seguros, estabeleceram um novo mundo, tão cômodo que quase já nos esquecemos de como era antes. Olha, este aí é o chamado argumento por analogia que a gente vai estudar. Como assim, professora, por analogia? Estou fazendo analogia entre duas situações totalmente diferentes. Só que existe um elo entre elas. Do mesmo jeito que a gente não imaginava uma maneira, uma saída para a fila do banco acabar, hoje a gente não imagina como faz para a fila dos corredores nos hospitais diminuir. Viu só? Existe um elo entre elas. Argumento baseado em analogia. Os aplicativos acabaram, diminuíram, mitigaram muito da fila do banco. Os mais jovens vão ao banco em raríssimas exceções. Agora, é claro que, do mesmo jeito que a gente não tinha essa possibilidade antes, agora a gente já tem. Então, me perguntaram assim, Thaís, então nesse caso, tem como defender a telemedicina em partes, em determinados casos? Vamos lá, explico. Você pode defender em casos extremos de situação, como a pandemia. Então, você dizer não
a telemedicina como um todo, mas considerar a hipótese dela ser necessária neste momento. Nós vamos embutir o coronavírus aqui já já. Ah, professora, mas teria como eu falar que para o médico olhar um diagnóstico ele poderia ser através da internet, mas para ouvir, por ser um cardiologista, não poderia ser? Então, pessoal, aí a gente teria que dividir o texto em viés. Você admitir essa possibilidade é um tipo de argumento que ele é um pouquinho mais aprofundado. Poder pode, tudo bem? Mas eu vou ensiná-los a fazer ainda. Considerar essa possibilidade de entre uma situação e outra, mas ficar em cima do muro, tem hora que eu quero, tem hora que não tem. Imagina que você seja um juiz, ou você autoriza ou você não autoriza. E agora? Você vai precisar montar um texto seguinte: autorizo em exceções. Você vai precisar montar um texto seguinte: autorizo dizer não para a telemedicina como um todo, exceto em 3 situações. Viu só? Por enquanto, como a gente está no início, tente fazer um texto ou a favor ou contra. Agora, professora, eu queria ser, por exemplo, a favor como um todo ou a favor só na época do corona. Tudo bem, só que aí o seu texto vai ser majoritariamente contra e a gente vai montar uma ressalva. Este argumento que você está buscando aqui na pergunta é o argumento de ressalva, tá? Eu vou ensiná-los a fazer posteriormente, pode ficar sossegado. Mas eu quero treinar agora. Pode tentar fazer, manda para mim, eu corrijo. Combinado? Vamos lá. Será assim com a telemedicina ou com a medicina. Vivemos agora um extraordinário ensaio geral, como comprova um robô do Einstein e outros exemplos internacionais. O Reino Unido, os Estados Unidos e a Tailândia já praticam a telemedicina há um bom tempo. Fizeram muito sucesso os vídeos e as fotografias de uma simpática enfermeira de alumínio, um autômato que distribui exames e remédios no hospital de Bangkok. Nos Estados Unidos, 76% dos hospitais usam a telemedicina e 35 estados têm leis próprias em torno do assunto. Então, nós temos quase os Estados Unidos inteiro, né? Então, temos 3/4. Mas existe evidente espaço para crescimento. Vamos lá? Vou baixar outra aqui. Precisa. Pessoal, perguntaram assim para mim: Thaís, eu preciso ter um posicionamento obrigatório se eu for um vestibulando de medicina? Sim, preciso. Mas a minha banca quer que eu responda de uma forma específica? Não, pessoal, olha, eu vou ensinar para vocês futuramente a ideologia do texto de apoio, tá? Agora, a sua opinião é livre. Tudo bem? Você combater a tecnologia é bastante difícil, mas neste caso existem bastante argumentos para ser contra também, tá? E argumentos fortes o suficiente. Por exemplo, imagine que eu esteja falando a respeito de tecnologia no mundo. Como hoje eu defendo a não tecnologia no mundo? Como é que a gente vai fazer? Prescindir do celular? Prescindir e abrir mão. Você vai prescindir do celular? Não, nem eu. Você vai prescindir da internet, do GPS, do Uber, do drone? Não, a humanidade ela não vai retroagir e nem deve. É muito difícil você deixar de defender a tecnologia no Brasil. É muito difícil. Por quê? Porque ninguém vai prescindir dela. Imagina que eu fale mal da tecnologia. Por conseguinte, eu teria que chegar no final do texto. E o que eu faria? Eu aconselharia as pessoas a abandonar a tecnologia? Não, não iria adiantar. As pessoas não abandonariam.
Nós não vamos abrir mão da TV Smart, do Netflix, e nós não vamos ressuscitar, por exemplo, as locadoras de vídeo, né, de fita. Não vamos. Então, defender a tecnologia é um viés bastante fácil de ser feito nos textos. Agora, neste caso da telemedicina, como nós estamos mexendo com gente e com processos humanos, você pode defender a área que você quiser. Então, tente dizer sim para ela ou não para ela. Professora, mas eu queria dizer sim em alguns casos. Se você quiser fazer esse texto, pode fazer. Só que hoje nós vamos começar a falar sobre tipos e maneiras de argumentar. Então, nas próximas aulas, a gente vai abordar tipos de argumento. E aí sim vai chegar o seu argumento de ressalva. Beleza? Que é esse argumento que pondera os lados. Sim, o Leonardo perguntou o seguinte: Thaís, caso eu seja contra a telemedicina, eu posso fazer um argumento de se ressalva, dizendo seus benefícios, no entanto, reforçando a minha ideia contrária, já visto que tem alguns déficits com a consulta presencial? Sim, você pode. Então pode, pessoal, se vocês quiserem tentar já começar a fazer o texto, o argumento de ressalva, pode tentar, não tem problema nenhum, tá bom? Não existe nenhum problema em você querer fazer as coisas, pode tentar à vontade. Aliás, esse ano é para vocês tentarem mesmo, do jeito que você quiser. Certinho? Vamos lá então. Uma pesquisa americana realizada... Aliás, eu adorei que vocês perguntaram, viu, gente? Pelo menos eu não me sinto dando aula pro nada. Ai, é horrível. Sinto muita falta de vocês. Sinto muita mesmo a falta das perguntas de vocês, da interação de vocês. É sério. Imagina você conversando com as paredes. É minha situação aqui. É claro que não estou conversando com as paredes, vocês estão todos aí. Entretanto, dá uma sensação de vazio. É sensação e não racional. Tomara que isso acabe logo para eu voltar a ter contato com vocês. Vamos lá, meu povo. Nos Estados Unidos, 76% dos hospitais usam a telemedicina e 35 estados têm leis próprias em torno do assunto. Vamos lembrar o seguinte: nos Estados Unidos, eles têm uma Constituição Federal? Tem. Só que os estados têm mais autonomia em relação às leis. Então, cada estado funciona de uma forma. Aqui, a gente tem lei pétrea, né? O que é lei pétrea no Brasil? São leis que não podem ser modificadas a menos que a sociedade como um todo queira. Então, leis como pena de morte, por exemplo. Então, que são leis que são muito difíceis de serem modificadas. Bem, chama lei pétrea. Lá nos Estados Unidos, as leis não são pétreas. Então, o que acontece? Tem sim algumas, só que os estados eles têm mais mobilidade, eles têm mais voz judicial para montar leis em cada estado. Então, eles entendem o seguinte: eu vou morar no estado cujas leis têm mais afinidade comigo. Eles escolhem o lugar onde eles vão morar de acordo com as leis que regem cada espaço. Tá vendo? Interessante, né? E neste caso, é por isso que está escrito ali, 35 estados têm leis próprias em torno do assunto. Mas existe evidente espaço para crescimento. Uma pesquisa americana, realizada pela Physicians Foundations, com mais de 8 mil especialistas, informa que apenas 18,5% dos médicos usam alguma forma de tecnologia para diagnóstico remoto. Haverá expansão, porque ela resulta em economia. E, afinal de contas, é sempre disso que se trata, redução de custos. Não nos esqueçamos, é um dos lemas da telemedicina. Na Inglaterra, um serviço de cuidados à distância para idosos com doenças crônicas reduziu em 15% as visitas de emergência, em 20% as admissões hospitalares, em 14% a ocupação de leitos hospitalares e em 45% as taxas de mortalidade. São números que explicam como e por que a tecnologia se expande
da revista. A Juliana perguntou assim: Thaís, como é que eu posso defender a telemedicina só na época da pandemia? Explico. Ju, é o seguinte, só na época da pandemia, você não tem só uma exceção no texto, não é uma exceção argumentativa, é uma exceção nacional. A pandemia, ela é uma época de exceção. Não me confunda com regime de exceção, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não é isso. Mas é uma exceção. Não é todo ano a gente tem uma pandemia, felizmente. Então, essas pandemias gravíssimas, com taxa de mortalidade alta, com taxa de transmissão muito alta, isso é exceção. Tudo bem? Neste caso, você não está polarizando o texto, você só está implementando uma medida emergencial. E aí sim, ao dizer da medida emergencial, você pode dizer que você está protegendo o paciente e o médico. Por quê? Porque é o seguinte, o médico, ele trabalha em um lugar de risco. Querendo ou não, ele está em um lugar físico, exemplo, hospital, consultório, onde as pessoas vão quando estão doentes. Partindo do pressuposto, então, que existem inúmeras cidades no Brasil onde há transmissão comunitária, qual é o problema? O que acontece? Todos eles vão precisar de um médico. E o médico, ele vai ter acesso a muita gente. Essa rotatividade é alta. Tudo bem? Bom, se você pega um paciente que, por exemplo, só está com dor de garganta e coloca em uma consulta remota com este médico, o que acontece? Você evita que este paciente seja contaminado pelo vírus ao vir para o hospital. Ah, professora, mas ele já estava com dor de garganta. Tudo bem, mas pode ser uma infecção de garganta. Não significa que toda infecção de garganta seja coronavírus. Não é. Às vezes é só a dor, a garganta está raspando. Tudo bem? Então, ao fazer com que esse médico tenha acesso a este paciente de forma remota, você protege os dois. Viu só? Como a pandemia é caráter emergencial, aí você não gera polaridade no texto. Combinado? De qualquer forma, o nome da estrutura argumentativa é sim argumento de ressalva. Vou ensinar para vocês, prometo, vocês vão ficar muito craque nisso aí, tá bom? Vamos lá. Na Inglaterra, o serviço de cuidados à distância para idosos com doenças crônicas reduziu em 15% as visitas de emergência, 20% as admissões hospitalares. Pessoal, dá uma olhada, reduz em 20% a admissão hospitalar. Que isso? Quadro de funcionário. Eles precisam de menos médico no hospital, hein? Então, é um argumento para você ponderar. 14% a ocupação de leito, isso aqui pode ser bom, né? E 45% as taxas de mortalidade, esta é excelente. São números que explicam como e por que a tecnologia se expande cada vez mais no campo da saúde. Não por acaso proliferam, especialmente nos Estados Unidos, os aparelhos de uso doméstico. Tudo bem? Vamos lá? No término aí, para a gente começar a falar de estrutura de argumento. A jornada da medicina, colocada às descobertas da ciência e da tecnologia, é um belo capítulo da inteligência humana. E as indicações lúdicas são quase sempre apenas uma manifestação do atraso. Ou você ainda será atendido por um robô. Eis o que já era possível prever lá atrás. Em 1959, quando médicos da Universidade de Nebraska deram um primeiríssimo passo e transmitiram exames neurológicos a estudantes em todo o campus por meio de televisores. No fim dos anos de 1960, a NASA, a Agência Espacial Americana, deu um empurrão definitivo. Os cientistas estavam preocupados com efeitos fisiológicos da gravidade zero nos astronautas. Para isso, criaram-se formas de estabelecer a distância, o monitoramento de funções fisiológicas como frequência cardíaca, pressão arterial e temperatura. Eles estavam longe, no lugar mais longe impossível, na franja da Lua. A necessidade de saber o que lhes ocorria impulsionou a telemedicina, que está cada vez mais próxima de nós. Olha aí, pessoal, isso aqui foi capa da revista Veja em 13 de fevereiro de 2019.
Combinado? Agora, eu peguei algo bem pequenininho para mostrar para você a abrangência, né? O porquê eu preciso falar sobre isso agora. Por que eu trouxe esse tema agora para vocês? Por causa disso aqui, o Ministério da Saúde regulamenta a telemedicina durante a pandemia. O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União, pela portaria 467, que regulamenta atendimentos médicos à distância. A liberação da telemedicina será válida apenas durante a pandemia do coronavírus. Segundo o governo, a medida visa a reduzir a propagação do Covid-19. A modalidade poderá ser usada para atendimento pré-clínico. Olha a diferença. Antigamente seria apenas atendimento de retorno, agora pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico, tanto em atendimento do SUS quanto da rede privada. O texto determina que todas as consultas deverão ser obrigatoriamente registradas em prontuário clínico, com indicação de data, hora, tecnologia da informação e comunicação utilizadas, além do número do Conselho Regional Profissional do Médico e a sua unidade da federação. Os médicos também estão autorizados a emitir atestados ou receitas desde que assinem os documentos eletronicamente. Beleza, meu povo? Essa aqui eu peguei do Conjur, é um site da Justiça. Bem, vamos lá? Hoje, então, a gente vai começar a estudar a estrutura do argumento. Vamos lá. Do mesmo jeito que eu ensinei para vocês que a introdução tem estrutura, então, quando foi na introdução, eu disse para vocês que a introdução tem o tema, a opinião e abrangência. Eu disse isso aqui para vocês, né? Do mesmo jeito, agora a gente vai passar para a estrutura da argumentação. Combinado? Tem estrutura, professora? Tem, claro que tem. Vamos lá. Galera, a argumentação é o seguinte: é o que você vai dizer para me convencer que você está certo. Tudo bem? Então, olha, é por isso que a argumentação ela precisa estar em consonância com a opinião. A partir da sua opinião, você vai me convencer de alguma coisa. Essa é a verdade. Tudo bem? Vamos lá. E aí, como eu faço para iniciar? O argumento, ele também precisa de 3 passos. Ele precisa de um tópico frasal, ele precisa de uma análise e ele precisa de uma sustentação. Quando você terminar esses 3 pontos, acabou o seu argumento. Vamos lá, nós vamos bem devagar, tudo bem? Bem devagar, tirar todas as dúvidas para você não errar. Vamos lá, meu povo. Primeira coisa, professora, você disse que na introdução o tema, a opinião e a abrangência não precisavam estar nessa ordem, eles precisavam estar presentes, mas não precisavam obedecer a uma ordem. Os requisitos do argumento funcionam do mesmo jeito? Eles não precisam obedecer uma ordem? Vamos lá. Precisa. O tópico frasal precisa. O tópico frasal, ele é o primeiro que aparece sempre. E o resto? O resto você pode colocar a análise pro lado de lá, a sustentação pro lado de cá, sem problemas nenhum, meu povo. Tudo bem? São informações, porque querendo ou não, a análise é uma informação e a sustentação também. Então você pode inverter, colocá-la, não tem problema. Certo? Um por um. O que é o tópico frasal? Tópico frasal é uma sentença que resume o argumento. Então vou escrever. Tópico frasal. Ops, já escrevi isso aqui. Gente, hoje tá feio, hein? Vamos lá. Trata-se de uma sentença
que sintetiza o argumento. E aí, pessoal, você vai brincar de fazer frases curtas. Querendo ou não, é uma frase que resume o parágrafo todo. Tá vendo? Então, vamos lá. Aí, você vai tentar resumir todo o seu argumento em uma frase bem pequena. Imagina, por exemplo, que eu esteja falando sobre o baixo índice que os alunos brasileiros alcançaram nas provas que medem conhecimento. Então, eu vou dizer que a situação está muito ruim, que a educação está muito ruim. Tudo bem? Agora, quando eu me pergunto por que essa educação está ruim, por exemplo, quando eu me pergunto assim, por que esses alunos não estudam? Na hora que você gerar uma resposta, você provavelmente gerou um argumento. Vamos lá. Posso pensar assim, por que os alunos não estudam? Desinteresse. Pronto. Faço uma frase com desinteresse. Posso escrever assim. Os alunos, então um exemplo aqui. Os alunos não se interessam pelo conhecimento. Pronto, isso aqui é um tópico frasal. Por que um tópico frasal, professora? Porque é uma sentença curta que vai resumir o parágrafo todo. Isso é um tópico frasal. Viram só? Agora, o que acontece com esse tópico frasal? Por que é legal a gente usar essa técnica de tópico frasal? Porque ela é capaz de tirar incoerência do seu texto. Quando você elabora tópicos frasais bem feitos, você diminui a probabilidade de alguém entender mal o seu argumento. É claro que do ponto final para lá, você pode cometer erros, né? Acontecem muitas coisas. Agora, quando o tópico frasal está bem feito, o corretor bate o olho no tópico frasal e já sabe exatamente o que você vai dizer no parágrafo. Isso é muito útil. Outra utilidade do tópico frasal, ele evita muito que você tangencie o texto. Porque quando eu for fazer o outro tópico frasal deste texto, do porquê os alunos não estudam, por que os alunos têm um rendimento muito baixo? Então, eu posso dizer que, por exemplo, eles têm um material ultrapassado. Então, vamos lá. Imagina o tópico frasal do parágrafo de baixo. O material didático é precário. Dê uma olhada, pessoal. Aqui eu tenho uma informação totalmente diferente daqui. Se você falar de material no parágrafo de cima e se você falar do interesse dos alunos no parágrafo de baixo, significa que você está repetindo o argumento. Se você repetir o argumento, você tangencia o texto. Significa que você só tem uma ideia para defender o seu lado. E essa ideia ela fica muito frágil. Agora, quando eu resolvo colocar os tópicos frasais, é uma maneira, é uma técnica para você, dono do texto, saber que você não tangenciou. Por quê? Porque eu olho para o meu tópico frasal e eu sou capaz de checar se a informação é a mesma. Não, a informação é diferente. Aqui eu estou falando de interesse de aluno, aqui eu estou falando de estrutura. Ótimo! Então, se você tem essas informações que são totalmente diferentes, que vai gerar dois parágrafos diferentes, né? Provavelmente esse aqui seria o seu segundo parágrafo, que estou falando de argumento. Este aqui seria o seu terceiro parágrafo, porque estou falando de argumento. Aí eu tenho certeza pelo tópico frasal, por exemplo, que são argumentos distintos. Viram só? Pessoal, nós vamos treinar bastante identificar esse tópico frasal, tá? A partir, por exemplo, da análise de textos e assuntos, que a gente vai fazer posteriormente, né? Como análise de temas, aí eu já vou começar a te mostrar. Porque até agora, o que eu estive te mostrando? Bom, algum desnível de linguagem, alguma técnica de introdução. Agora,
ao ler os textos, eu já vou te apontando que existe o tópico frasal e como ele funciona. Então, isso vai ficar mais fácil para você. Eu sei que a primeira vez que a gente ouve, isso aqui pode parecer assustador, né? A gente fala assim, danou-se. Como é que é? Mas fiquem sossegados que é bem tranquilo, tá bom? Portanto, o tópico frasal é uma sentença curta. Tá vendo que eles são curtos? Não precisa ser enorme. Pode ser curto, não tem problema. Que resume o seu argumento. Por que resume? Porque quando eu monto o tópico frasal, eu sei exatamente o que você vai escrever depois. Ou melhor, eu tenho que saber o que vai acontecer depois do ponto final. Porque é o seguinte, a gente se faz algumas perguntas quando lê um tópico frasal. Por exemplo, os alunos não se interessam pelo conhecimento. Você não poderia perguntar por quê? Então, eu tenho uma passagem que precisa ser explicada, tá vendo? Então, pergunto-me, por que não se interessam? Pessoal, por que eles não se interessam? Quais são os motivos que fazem, né, com que esses alunos não queiram aprender? Agora, outra pergunta, tá? E o que acontece com eles? Pessoal, essas perguntas, pessoal, elas acontecem dentro da cabeça do seu leitor. E como essas indagações, elas não podem ficar frouxas dentro deste texto, é exatamente o que a gente fala daqui para cá. O que é uma análise? A análise nada mais é do que a explicação do tópico. Explicação, explicitação, exemplificação, do jeito que você quiser, do tópico. Em outras palavras, o que acontece? Você explica aquelas perguntinhas que ficam implícitas no tópico frasal. É isso que acontece na análise. Viu só? Vamos treinar quais seriam as perguntinhas do de baixo, por exemplo. Olha lá. O material didático é precário. Sério? A gente não se perguntaria, precário como? Precário como? É velho? Já é utilizado? Foi ultrapassado? Não tem? O que mais você perguntaria sobre isso? Ah, professor, eu acho que... Cuidado, que muita gente comete esse erro. Olha, eu acho que falar de material didático dá uma ideia muito pequena. Eu queria colocar o professor nesse parágrafo, posso? Não. Por que não? Porque você falou de material. E como eu faço para eu poder falar de professor neste parágrafo? Você tem que trocar o tópico frasal. Viu? Por quê? Porque se você puser um ponto final aqui e falar de professor na frente, eu vou falar para você que a sua análise não retoma o tópico. Eu vou falar que a explicação não tem nada a ver com aquilo que deveria ser explicado. Viu só? Se eu quiser dizer a respeito do professor, então, eu tenho que dizer que é necessário mudar o material e qualificar o professor. Aí é diferente. Se você puser material e profissional no tópico frasal, você pode explicar sobre material e profissional depois do ponto final. Nossa, rimou bonito, hein? Isso se chama colisão. Essa rima que existe. E falar acontece desse tipo de situação. E sustentação, pessoal? Bom, sustentação
são informações de fora que você vai trazer para dentro do seu texto. Então, por exemplo, você pode fazer uma citação. Você pode fazer uma comparação com outros países. Você pode contar um fato. Você pode colocar consequência. Olha que legal. Essa consequência é a maneira mais usada para sustentar a argumentação. É a que mais a gente usa. Por quê? Porque é aquela que o aluno pressupõe fácil. Tudo bem? E isso aqui é tipo de sustentação. É o tipo de argumento, tá vendo? Então, se eu for fazer um argumento de ressalva, a minha sustentação vai estar na ressalva. Se eu for citar alguém, a minha sustentação vai estar na citação. Se eu for fazer uma comparação, uma analogia histórica, ou um parágrafo de analogia, um parágrafo de exemplo simples, de exemplificação, tudo isso é tipo de sustentação. Então, por exemplo, a partir da semana que vem, a gente vai estudar um por um, tá vendo? Eu poderia começar com uma citação? Pode. Aí a sua citação vai se tornar tópico e depois você vai ter que explicar a citação. Viu só como dá? Eu poderia começar com dados estatísticos? Pode. Eu posso sustentar o parágrafo com dados estatísticos? Pode. Nessa reportagem que a gente leu, se eu não me engano, há 3 parágrafos argumentativos nessa reportagem sustentados com dados estatísticos. Ou seja, eles são validados, eles são comprovados. Professora, por que um parágrafo precisa ser comprovado? Porque às vezes, meu povo, a gente tem argumento subjetivo. Então, eu vou apagar aqui, que eu acho que já deu tempo. É só um exemplo simples. Bem, a gente tem, e a gente usa bastante, argumentos subjetivos. O que é um argumento subjetivo? Por exemplo, vou usar um do texto que a gente falou agora. O médico precisa ser empático. Então, imagina que eu vou começar um parágrafo aqui, segundo parágrafo do meu texto. A empatia é essencial entre médicos e pacientes. Pronto, imagina que eu tenha feito este tópico frasal. Vamos lá. Bom, a minha análise vai explicar o que é uma empatia, porque ao ler a empatia eu me pergunto assim, o que é empatia? Como ela funciona? Como funciona nessa realidade? Então, como funciona entre médico e paciente? Por que é essencial? Ou por que é necessária? Olha, são algumas das perguntas que a gente vai precisar responder a partir daqui. Concorda? A partir do ponto final, então, a gente explica o tópico. Só que o detalhe é o seguinte, presta atenção. Empatia é uma palavra objetiva ou subjetiva? Porque empatia é a palavra-chave do meu argumento. Professora, eu não sei achar a palavra-chave, não tem problema, eu vou ensinar também, tá? Primeiro eu estou passando pela estrutura de uma maneira bastante simples para vocês irem treinando, combinado? O que é empatia? Então vamos ver, empatia, ela não é um argumento subjetivo? Gente, o negócio é o seguinte, nós temos uma regra bastante interessante dentro de textos dissertativos, tá? Vamos lá? Argumento subjetivo, exemplo concreto. Então, anota. Argumento subjetivo, exemplo concreto. Por que assim, professora? Pelo motivo bem simples. Quando o argumento é subjetivo, o seu leitor começa a imaginar o que ele seja. E nem sempre a imaginação do seu leitor é o que realmente você está querendo dizer. Então, por exemplo, quando eu coloco um exemplo, eu já sustento, tá vendo? Eu valido, eu torno válida o argumento da empatia.
O meu exemplo, ele torna válido isso aqui. Por quê? Porque aí você traz do campo subjetivo para o campo objetivo. Você traz do campo das ideias, do que seja empatia, um sentimento, para o campo concreto. Dá um exemplo onde isso acontece. Porque aí o meu leitor vai ter a real sensação do que é empatia. Ele vai associar com alguma coisa que aconteceu na vida dele, alguma coisa que aconteceu com um parente próximo e assim por diante. Combinado, moçada? Olha, vejo vocês na semana que vem. Treinem a respeito da telemedicina.